Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a solenidade da Epifania do Senhor. A palavra Epifania significa manifestação. Então hoje a liturgia nos convida a olharmos as manifestações de Jesus ao longo da história. O evangelho que nós ouvimos agora há pouco mostra uma dessas manifestações, a manifestação do menino Jesus aos magos que foram guiados por uma estrela até Belém. Mas a liturgia nos propõe três grandes epifanias, três grandes manifestações de Cristo. Essa primeira manifestação do menino Jesus aos magos, a manifestação de Jesus nas bodas de Caná, o primeiro sinal público de Jesus, quando ele transformou a água em vinho, e a manifestação de Jesus no Rio Jordão, quando ele se deixou ser batizado por São João Batista. Nós ouvimos no Evangelho que alguns magos do Oriente, que eram sábios, estudiosos, alguns magos do Oriente chegam a Jerusalém e perguntam onde estaria o rei dos judeus que acabaria de nascer, que acabava de nascer. E aí nós vemos que ao longo do Evangelho aparecem outros personagens. Aparece o rei Herodes, que fica perturbado com essa notícia do nascimento de um novo rei. Aparecem os sumos sacerdotes e os escribas, que conheciam as profecias do Antigo Testamento e que inclusive apontam onde nasceria o rei dos judeus, que seria em Belém. E aqui nessa homilia eu gostaria de ficar mais nisso, nesses personagens que estão no Evangelho e nas atitudes de cada um deles diante de Jesus. Os sumos sacerdotes e os escribas, que conheciam as profecias do Antigo Testamento, inclusive citam a profecia de Miqueias, eles sabiam que o rei de Israel, o novo rei, nasceria em Belém, na Judéia. Mas qual que é a atitude dos sumos sacerdotes e dos escribas? É uma atitude de indiferença. Eles apontaram onde o Messias nasceria, mas eles não foram até Belém. Quem foram? Foram os magos. Então, os sumos sacerdotes e os escribas se colocaram numa atitude de indiferença diante de Jesus. Sabiam onde ele nasceria, mas não foram. A postura do rei Herodes. O rei Herodes, sabendo que nasceria um novo rei dos judeus, o que diz o Evangelho? Ele fica perturbado. E Herodes não era um rei legítimo no povo de Israel. Herodes não era genuinamente israelita, ele era idumeu. Ele foi nomeado rei da parte dos romanos. E por que Herodes ficou perturbado? Porque Herodes sentiu inveja. Quando uma pessoa sente inveja de outra, é essa atitude, é a perturbação, é sentir-se ameaçado. Então, se eu sinto inveja de alguém, o que aquela pessoa tem, ou quem aquela pessoa é, faz com que eu fique perturbado, faz com que eu me sinta ameaçado. E aí eu começo a desejar o que o outro tem, eu desejo ser o que o outro é, e num segundo passo, eu não quero que o outro não seja aquilo, e eu não quero que o outro tenha. A atitude de inveja, o pecado de inveja é isso, é sentir tristeza por aquilo que o outro é, e por aquilo que o outro tem. E nós precisamos nos vigiar em relação à inveja. E eu vou dizer que a nossa maior tendência, a nossa maior tentação é sentirmos inveja das pessoas que estão mais próximas de nós. Eu, como padre, eu moro com o Padre Márcio. A pessoa que eu mais tenho, que eu mais posso ter tendência a sentir inveja é do Padre Márcio. Porque eu moro com ele. Eu convivo com ele, eu estou ali no dia a dia. Você pode ser tentado a sentir mais inveja no seu trabalho, na sua família, até mesmo dentro da igreja, na paróquia, nos trabalhos, nas pessoas que você mais convive. Essa é a nossa tentação, essa é a nossa tendência. Sentirmos inveja, deixar que a inveja tome o nosso coração com as pessoas que nós mais convivemos. Nós precisamos nos vigiar. Será que eu não estou sendo invejoso? Será que eu não estou desejando ter o que o outro tem? A vida profissional, a vida familiar,
até mesmo a vida espiritual? Será que eu não estou desejando ser quem o outro é? E precisamos nos vigiar também diante dos invejosos, das pessoas que podem nos sentir inveja de nós. Então é um comentário maldoso, é uma alfinetada, é uma oportunidade para tentar colocar um veneno na nossa vida, porque se nós podemos sentir inveja das outras pessoas, as pessoas também podem sentir inveja de nós, por algum motivo. Então, quem sente inveja de nós, quem pode sentir inveja de nós, geralmente o invejoso ele é muito sutil. Ele vai devagarzinho. Ele vai dando uma alfinetada, ele vai fazendo um comentário maldoso. Quando alguma coisa não dá certo na sua vida, no fundo o invejoso tem uma alegria dentro de si. Então nós precisamos nos vigiar. E 2 remédios que combatem a inveja na prática é a ação de graças, o agradecimento a Deus por aquilo que Ele nos concede e por quem nós somos, e também o autoconhecimento. Eu nunca fui de acompanhar muito a canção nova, mas de vez em quando eu vejo algumas coisas e tem alguns padres que falam muito isso, né? A importância da ação de graças. Se eu agradeço a Deus por aquilo que eu tenho e por quem eu sou, isso vai libertando meu coração da inveja. Eu vou ficando cada vez mais grato, cada vez mais liberto, e aí eu não vou me preocupar, né, em ter a vida financeira que o outro tem, eu não vou me preocupar em ter a vida familiar que o outro tem, eu não vou me preocupar se o outro dentro da igreja tem uma responsabilidade, tem algum cargo, tem alguma função que aparentemente ele está acima de mim, eu não me preocupo. Eu vivo o meu momento, eu agradeço a Deus pelo meu momento, eu agradeço por aquilo que Ele tem permitido e eu sou feliz com isso. Meu coração está desapegado, está liberto de competições. E o segundo passo é o autoconhecimento. Se eu sei quem eu sou, se eu deixo que Deus me revele quem eu sou e aquilo que eu preciso, qual é o meu momento, eu consigo combater a inveja. Eu não vou ficar me comparando com os outros. Eu não vou ficar desejando aquilo que os outros têm. Se eu deixo que Deus me revele, se eu deixo que a palavra me ilumina, se eu me alimento da Eucaristia, eu vou me conhecendo e eu vou sendo grato por quem eu sou e por aquilo que eu tenho. A atitude dos magos, que ouviram dos sumos sacerdotes que o novo rei deveria nascer em Belém. Eles vão até Belém, um caminho certamente difícil, um caminho desconhecido, porque eles estavam sendo guiados pela estrela. Eles vão até Belém, e qual é a atitude dos magos diante de Jesus? Atitude de adoração. Os magos chegam, vem o menino Jesus na manjedoura, vem Maria e José, e eles adoram Jesus. O termo que vem do grego dá uma ideia de que essa adoração é uma prostração do corpo. Eles se colocam no chão, eles se prostram diante de Jesus, reconhecendo que Ele é o verdadeiro rei de Israel. E eles oferecem 3 presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro significando a realeza, o incenso significando a divindade e a mirra significando a humanidade. Jesus como verdadeiro rei, como verdadeiro Deus e como verdadeiro homem. Os magos se colocam em adoração, eles se rendem, reconhecendo que Jesus é o Messias enviado pelo Pai. E é interessante que os magos, eles se encontram com Jesus e são avisados para que não voltem pelo mesmo caminho, porque se eles voltassem a Herodes poderia matar o menino Jesus, poderia mandar que se matasse o menino. Mas isso nos ensina uma coisa: quando nós nos encontramos com Jesus, nós não podemos voltar pelo mesmo caminho. Conversão é isso, é mudar de vida, é mudar de mentalidade, é mudar o coração. Conversão é se encontrar com Jesus na palavra, na Eucaristia, no dia a dia, nos acontecimentos, e deixar que essa experiência vá transformando a minha vida, mesmo que a passos lentos, mesmo que num processo gradual, mas a conversão deve acontecer. Quem se encontra com Jesus, quem o adora,
quem o reconhece como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, se deixa transformar por Jesus. Eu posso olhar para a minha vida, eu, Padre Rafael, e reconheço que eu ainda estou muito longe de ser quem eu deveria ser, como padre, como cristão, como batizado, mas eu reconheço que Jesus já fez muito na minha vida. Muito. Você pode olhar para a sua vida e pode pensar, não, eu ainda estou muito longe, eu preciso me converter mais e mais, mas já é uma mudança. Se eu já reconheço dentro de mim, da minha consciência, do meu coração, que eu preciso de conversão, aí já está um passo. O encontro com Jesus deve nos conduzir à busca constante pela nossa conversão. Nós celebramos a Epifania do Senhor, a manifestação de Jesus nas bodas de Caná, diante dos magos, no batismo, mas ao longo do Evangelho nós vemos várias manifestações de Jesus. E na nossa vida nós também podemos pensar, quantas epifanias, quantas manifestações Jesus coloca na nossa vida. O problema é que nós pensamos e nós nos preocupamos com aquelas manifestações mais apoteóticas. Se Jesus não colocar um sinal claríssimo na minha vida, eu não acredito que Ele está se manifestando. Se Jesus não fizer um milagre físico, uma libertação física na minha vida, eu não acredito que Ele está se manifestando. O padre Jonas Abib, fundador da Canção Nova, ele tinha uma frase que eu gosto muito. Ele falava assim que todos os dias nós pisamos em milagres. É o milagre da vida, é o milagre de ter uma família, por mais complicada que seja, é o milagre de ter um trabalho, por mais difícil que seja, mas é dali que nós tiramos o nosso sustento. É o milagre de estar na igreja, de poder ouvir a palavra, de poder estar diante da Eucaristia. O milagre de algum acontecimento, de providências que Jesus vai colocando na nossa vida. Nós precisamos estar atentos às manifestações de Jesus na nossa vida. Eu vou propor para você um exercício durante essa semana. Esteja atento às epifanias, às manifestações que Jesus vai colocando no seu dia a dia. Às vezes é um acontecimento, é uma leitura que vai te dar um ânimo, vai te dar esperança, é a palavra de alguém que vai cair certeira na sua vida, é algum canto que você vai ouvir, é alguma providência que aparece. São as manifestações, as epifanias de Jesus na nossa vida. Só que para reconhecê-las, nós precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes para esse Cristo que passa na nossa vida. Na missa de hoje, daqui a alguns minutos, a oração sobre as oferendas vai dizer que hoje a igreja não mais oferece a Jesus, não mais oferece ao Pai ouro, incenso e mirra, mas oferece o próprio Cristo que se mola sobre o altar. Acolhamos essa palavra que Deus hoje nos oferece, acolhamos, contemplemos Jesus na Eucaristia, no seu corpo e no seu sangue, e reconheçamos na nossa vida as epifanias, as manifestações que Ele vai colocando no nosso dia a dia.